Já entramos, né? É mesmo, já? Ei, Cláudia, Oi, minha querida. tudo bem? Tudo bem, e você? Ótima, mas melhor agora, né? Que a gente está podendo encontrar aqui de novo Muito bom. para a gente estar abordando mais um tema, né? Que é agora o direito sistêmico. Então, que bom. Boa noite a todos, né? Que começam a chegar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bem-vindos, né? Que bom. Que bom, uma Mais alegria um. sempre, né? Falar sobre direitos, direito sistêmico, ainda mais com você, minha querida, minha parceira, minha amiga, minha Ai, sócia. querida, Tudo muito de bom. bom mesmo. Falo que o melhor é assim, as lives tem uma coisa que eu penso assim, que eu não gosto muito, que eu não consigo ver as pessoas, né, que estão escutando a gente. É bom quando a gente olha para as pessoas, né, e tem aquele, olho no olho, né? Mas assim, eu sempre digo, falo para você, né, Cláudia, às vezes quando a gente conversa e a gente flui tanto, né, tudo que a gente fala, que eu fico Exato. feliz, assim, de uma forma meio camuflada, né, de estar falando aí com você, fingindo que não tem ninguém escutando, né? Mas a gente sabe que tem as interações, os inconscientes estão aí todos atuando. Com certeza. Não, isso é ótimo, né? Isso é É. ótimo. Então, é, eu vou começando então a me apresentar, né? Para quem não me conhece, embora meu nome esteja escrito aí, né? Marisa Marques. Eu sou do Instituto Crescer, sou psicóloga e fundamos e coordeno junto com a Cláudia o Instituto Crescer, que começou, né, no início do ano passado, com a proposta inicial de fazer formação e treinamento em constelação familiar. Então, isso é o primeiro passo, né, dentro de tudo que a gente pode caminhar dentro dessa visão sistêmica, de toda a proposta que esse trabalho tem como recurso, né? Então, mas começamos aí na formação, estamos na segunda turma, e hoje, então, eu vou ter a Cláudia como convidada, né, para falar do direito sistêmico, porque muitas pessoas nunca ouviram falar do direito sistêmico, outras já ouviram falar, mas não sabem muito bem do que se trata, o que é isso, né, direito sistêmico, é uma nova cadeira do direito, né, o que é o direito sistêmico. E então, a Cláudia, que, como diz um querido amigo, né, constelador, diz que Cláudia não é advogada sistêmica, Cláudia é sistêmica advogada, né? E eu sei que a Cláudia fica lisonjeada com isso, que é um Fico elogio, mesmo. Fico mesmo. né? Porque vem de Então, quem vem, né? Também. exatamente. Então, Cláudia é advogada sistêmica, é mediadora e também formadora em constelação familiar e treinamento também em constelações, né, através do Instituto Crescer, onde também é fundadora. Então, minha querida, eu vou passar a palavra para você, já iniciando com a pergunta, né, do que talvez isso que eu coloquei, né, que muitas pessoas têm dúvida do que é o direito sistêmico, do que se trata o direito sistêmico. Então, assim, de onde vem, Cláudia? De onde vem o direito sistêmico? O que é o direito sistêmico? Hum. Bom, vocês têm uns 3 dias mais ou menos para me dar? Não, olha, não, não. Sem prolixidade, mas assim, né? Tudo era o caos, né? Não, não, Uhum, é brincadeira. O direito sistêmico, assim, não seria nem condizente definir ou conceituar o direito sistêmico, seria até uma contradição, né? Porque o direito sistêmico está baseado justamente numa ciência que é a ciência do pensamento sistêmico e que leva em consideração a instabilidade, a complexidade, né, a intersubjetividade, são os pressupostos básicos. Então, assim, diante disso, não dá para conceituar, né? Não dá para, porque o conceito ele já encapsula, ele já limita, define e amarra, né? Então, essa não é uhum, a ideia do direito sistêmico. Mas é claro, né? É claro que a gente está falando também
de uma ciência humana e a gente tem um esforço para tentar entender e levar para o campo da ciência uma espécie de conceituação, de definição. Mas para o nosso entendimento mesmo, né? Então, a gente pode, de repente, puxar por um histórico, assim, onde tudo começou, né? Começou com o Bert Hellinger mesmo, né? Ele constelava os assuntos, né? Via as dinâmicas acontecendo em fatos da vida. Como, por exemplo, um casal se separando, um casal se divorciando, né? Como, por exemplo, problemas em uma determinada empresa, né? Então, fatos da vida. Acontece que alguns fatos da vida recebem como se fosse, né, uma proteção do Estado. São tão importantes que o Estado fala, não, disso eu vou cuidar. E aí recebe justamente, né, a proteção do direito. E aí, o que aconteceu, né? Muitas pessoas que entraram em contato com a constelação do Bert Hellinger começaram a usar isso nas suas profissões, advogados mesmo. Né? A gente tem notícias de advogados na Espanha, em Portugal, na Argentina, e porque viram justamente a eficácia, né, de utilizar a constelação dentro dessa área, profissionalmente falando, né, como advogado, como no meio da justiça. Mas aqui no Brasil, a gente teve uma particularidade, né, Marisa, foi muito interessante porque a gente percebe um movimento acontecendo em países, né? No México, por exemplo, foi em relação à educação. Mas aqui no Brasil, a gente teve essa particularidade do direito. Então, foi onde surgiu a pedagogia sistêmica, né? Lá no México, né? Na verdade, surgiu na Alemanha mesmo com a Marianne Frank, né? Mas eu digo, é justamente essa força atrativa que um país acaba abraçando, né? Um movimento desse em nível institucional. E foi o que aconteceu no Brasil, né? O Dr. Sam Storch, que foi o precursor, né, aqui no Brasil, ele também conheceu as constelações, ele conta isso, né? Ele conheceu as constelações também porque ele estava com uma questão na vida particular dele. E aí, nessa época, ele ainda era advogado, inclusive. Depois que ele fez concurso e passou, foi atuar como juiz no estado da Bahia. E aí, enquanto juiz, ele falou, poxa, vou usar isso também, né? A constelação também como meio de trabalho, aqui como instrumento de trabalho. E foram vendo os efeitos, os benefícios. Ele pediu autorização para o tribunal deu para usar isso de forma oficial, né? Depois ele levou ao conhecimento do Bert Hellinger, na Alemanha, num workshop que estava sendo feito lá. E aí isso foi criando essa característica, né, de formalidade, né, um caráter institucional também do direito sistêmico. E de lá para cá não parou de crescer, né? Então a gente fala que é um caminho sem volta. Por quê? Vários estados do Brasil, né, tanto o Tribunal de Justiça quanto a Justiça Federal já adotam o direito sistêmico, né, formalmente. Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e as comissões de direito sistêmico dentro da OAB, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Eu não tenho acompanhado muito de perto, mas a última vez que eu vi já eram mais de 100 comissões em todo o Brasil. Nossa, que maravilha, né, Cláudia? Exato. Você está me atualizando isso, porque nem eu sabia disso, né? Maravilhoso. São dados assim, né? Eu acho até que hoje em dia já deve ter um pouco mais. A primeira comissão foi com a doutora Eunice Schlick, em Santa Catarina. Depois a segunda comissão foi aqui no Rio, com o doutor Sérgio Camargo, meu querido amigo também. E aí depois começou a se espalhar. Em São Paulo já tinha também, mas eram seccionais, não era assim em nível estadual, né? Mas a primeira estadual foi em Santa Catarina, a segunda aqui no Rio. A gente já teve congresso, direito sistêmico, enfim. Sim, maravilhoso. É um caminho sem volta. Mas, Cláudia, deixa assim, eu sei, né, dos benefícios do direito sistêmico, também, né, atuando na justiça, também como perita judicial, né, eu emprego muito do que eu conheço, né, das constelações familiares, mas para as pessoas que estão nos escutando agora, né, que muitas podem não conhecer do direito sistêmico, o que tem a ver
né, o direito sistêmico com as constelações familiares, que muitas pessoas pensam que direito sistêmico é a constelação familiar. Você tem como esclarecer um pouco para a gente, assim, o que que é direito sistêmico, o que que tem a ver com constelação familiar? Sim, sim. Ótima pergunta, né? Porque, assim, realmente, quando começou, como a gente estava vendo, né, parecia que era mesmo um sinônimo, né? Era assim que era entendido, direito sistêmico, sinônimo de constelação familiar. Quando o Dr. Sami começou com esse movimento, né? Mas, como a gente vê, isso vem se desenvolvendo, vem criando outras proporções, né? E o próprio Dr. Sami, hoje em dia, ele fala que o direito sistêmico é mais amplo. Uhum, Então, assim, cada um vai desenvolvendo uma ideia, porque é algo que está mesmo em construção, né? A gente não tem nada que regule, a gente não tem nada que possa, de alguma forma mais oficial, assim, orientar. Então, a gente está construindo juntos, é uma cocriação mesmo. Aí eu posso falar, assim, do meu modo de ver, né? O que eu vejo hoje como direito sistêmico? É como se fosse assim, eu vou chamar de direito tradicional, só para a gente poder fazer uma diferença, né? uhum, Então, direito tradicional, a gente tem, basicamente, um olhar para o conflito jurídico. Então, por exemplo, um cliente chega no meu escritório e fala, doutora, eu quero resolver como é que fica a guarda dos meus filhos e o direito de convivência, né? Então, ele tem ali um conflito jurídico, é como se fosse um recorte da vida dele, né, onde a gente vai tratar só da questão da guarda e da convivência. O direito sistêmico, esse seria o direito tradicional, né, conflito jurídico. O direito sistêmico, ele se propõe a olhar para o que está além ou atrás, ou como pano de fundo desse conflito jurídico, que a gente pode chamar uhum, de conflito afetivo, né? Então, quando o cliente ele quer, quando ele está aberto, quando ele pode, né, se dispor a olhar para isso, é maravilhoso, porque a gente percebe, quem atua sabe disso perfeitamente, né? Quem atua na área, que é profissional do direito, que a gente chama dos operadores do direito, né? Sabe disso, que muitas vezes a gente resolve o conflito jurídico, mas como o foco, aquele problema, aquele conflito socioafetivo ficou lá para trás, aquilo ali fica dando, a gente fala, fica dando filhotes. Então a gente resolve aquele conflito da guarda e da convivência, mas daqui a pouco tem outro problema, daqui a pouco são os uhum. alimentos, daqui a pouco reversão de guarda, daqui a pouco é alienação parental, entende? Então, o direito sistêmico, para mim, ele tem muito essa questão do foco, de sai só do conflito jurídico, né? E vai além. Então, isso para mim é que é muito importante que as pessoas entendam, né? Assim, porque é isso que vai talvez proporcionar o que a gente fala tanto que o direito se propôs a fazer, que é de entregar a paz social, né? Então, assim, o direito tradicional, assim, quando houve a criação do Estado moderno, né, que foi mais ou menos assim, o Estado moderno falou assim, olha, vamos parar com essa briga de fazer justiça com as próprias mãos, né? Se você me deu um tapa, eu não posso ir lá te dar um tapa de volta, né? O Estado falou, pode deixar que eu cuido disso. Então, Uhum, você vai responder aqui perante a mim por um crime de lesão corporal, né? Deu um tapa nela. E aí, o que o Estado faz nesse momento? Ele retira daquelas pessoas que se envolveram no conflito o protagonismo, né? Ele fala, pode deixar que eu que cuido disso. Então, agora o direito sistêmico, ele devolve esse protagonismo para essas pessoas, né? O conflito é de vocês é que vão fazer aqui, né, um movimento para poder resolver esse conflito, se quiserem. Agora, percebe, esse é um conflito socioafetivo, né? O conflito jurídico continua sendo né, sendo cuidado pelo Estado de Direito, né? Então, a gente percebe, né, Marisa, até que o Estado, ele tem essa força, né? E a gente estava comentando que quando, você pode até me ajudar a falar sobre isso também, que quando a gente faz constelação, para quem conhece, né, e alguém vai representar o direito, normalmente a pessoa, o representante, ele se sente muito grande, não é verdade? Nossa, é isso mesmo, Cláudia. Eu já coloquei representante para a justiça, né? E é isso mesmo, interessante. Porque é isso, Né? ele se agora, né? Ele fala, não, eu vou cuidar disso, pode deixar que eu vou trazer aqui, né? Vou resolver o assunto, e, inclusive, a gente costuma falar, enquanto na academia, né, estudando, que um dos escopos do direito é justamente proporcionar a paz social.
Mas aí a gente pergunta, que qualidade de paz é essa? Né? Porque a gente vê, os conflitos, eles continuam, a reiteração, as cadeias, né, os presídios lotados, né? O Brasil está se encaminhando para, já é a quarta, talvez esteja se caminhando para a terceira população carcerária maior do mundo. Nossa, né? Isso é muito muito triste, né? É muito grave, é muito triste, né? Então, assim, que paz é essa, né? E aí, realmente, o direito, então, sistêmico, ele vem com uma postura talvez um pouco mais de humildade, né? E fala, olha, eu realmente percebi que eu tentei, né? Eu falei, pode deixar que eu cuido, e vou trazer a paz social, vou regular as relações humanas e vai todo mundo ficar bem. E ele percebeu, olha, eu não dou conta, especialmente sozinho. Então, sozinho eu não dou conta. E aí ele começa a chamar para ajudar a psicologia, né? A sociologia, a antropologia, enfim, né? Isso é maravilhoso, né, Cláudia? Ninguém precisa ficar sozinho, né? Nem o direito, né? Não. Assim, então, é, entendendo que as constelações familiares, né? O direito sistêmico não é constelação familiar, né? E as constelações familiares pode ser um recurso, né? Muito potente, muito rico, né? Dentro do direito sistêmico, né? É muito isso. Então, deixa eu complementar que eu realmente me perdi um pouco. Isso que é bom que você me traz de volta. Né? Porque aí o que o direito, com essa amplitude, ele fala: olha, não dou conta sozinho, preciso de gente me ajudando aqui, de outros saberes, né? E aí começa a entrar o que a gente chama dos MASCs, que são os métodos adequados de solução de conflitos, e o sistema multiportas. E o que é isso? É isso? maravilhoso falar disso, Cláudia. Aí é onde entra a constelação, quer dizer, onde pode entrar, né? Então, são o quê? Processos de mediação, de conciliação, são processos autocompositivos, ou seja, é aquilo que a gente estava falando, as próprias pessoas vão resolver os próprios conflitos. Não vai ter um juiz que vai impor uma decisão, né? Ele analisa o processo e fala, olha, vou ver quem tem razão aqui, e ele impõe uma decisão. Não, as partes é que vão ser apoiadas a irem caminhando e irem resolvendo os próprios conflitos. Então, são procedimentos, processos ou métodos, né, autocompositivos nesse sentido. E a constelação, no meu ver, ela não pode ser considerada um método desse, mas, para mim, ela é um apoio fundamental. Fundamental. Eu, que sou mediadora também, muitas vezes a gente vê o processo de mediação, ele trava, né? E a gente pode derivar, pode encaminhar para fazer uma constelação. Ou mesmo, como eu faço no meu escritório, um atendimento já com essa característica, né? E que muitas vezes a gente não vai nem precisar do processo judicial, né? E, por outro lado, a constelação ela pode ajudar também no curso de um processo judicial já em andamento. Né? Então, isso, para mim, ela é um grande apoio para todos os procedimentos e de muita grande valia. A gente sabe disso, né, Marisa? O efeito que uma constelação, o efeito positivo, benéfico, que uma constelação pode proporcionar, né? Sim, sim. Inclusive, né, Cláudia, vou contribuir aqui com um pouco da parte psicológica, né, dentro do direito também, já que a gente está unindo saberes, né, também nessa proposta do direito sistêmico, do direito de uma forma geral, né, mas a gente sabe que, então você está esclarecendo que direito sistêmico não é constelação familiar, mas constelação familiar ela pode fazer parte do recurso que é utilizado dentro do direito sistêmico, que tem a ver com o olhar, que tem a ver com uma postura para lidar com o conflito, né? Perfeito. Ao lado de outros também somos MASCs, né? Então, diante de muitas formas de poder atuar, mas eu gostaria de contribuir, né, dizendo que como o direito sistêmico surgiu do trabalho do Bert Hellinger com as constelações, né, olhando para as dinâmicas dos relacionamentos, então tem muito da psicologia, tem muito desse afeto, dessa emoção, né, que é trazido, que é percebido, que é legitimado dentro do direito sistêmico, né? Sim, E isso é claro que muda tudo. Por quê?
o que a gente trabalha basicamente, né, dentro do direito. Aí você me corrige se se eu falar alguma besteira, né, Cláudia? Que são, então, os conflitos, né? E os conflitos surgem das relações, né? Principalmente dentro de uma vara de família, né? Também dentro de uma vara da criança, juventude e idoso, né? Uma vara criminal. É, então, o que acontece, né? O conflito, o que o direito sistêmico olha, né, pelo olhar também das constelações do Bert Hellinger, né, que atrás do conflito tem uma dinâmica oculta, Sim. né, que o conflito se dá, muitas vezes quem está, inclusive, no conflito não sabe nem por que chegou aquela situação e está naquele pé, né? Todo mundo brigando, guerreando, e aí entra todo mundo, né? Entra advogado, entra promotor, entra juiz, né? Entra os psicólogos, assistentes sociais, todo mundo de um lado e do outro, e querendo defender algo que muitas vezes são muitas verdades, né, que a gente vê dentro de um processo, cada um de um lugar, mas o que o direito sistêmico traz de diferencial e que as constelações corroboram para isso, é que é a percepção que atrás daquele conflito, que já parou na justiça e já está, né, e que já causou muito mais sofrimento e já foi muito mais acirrado o conflito, até por causa do próprio processo, né? É que existe uma dinâmica oculta, uma dinâmica, né? Onde as partes, obviamente, estão a serviço uma da outra, mas que não é percebido. Então, o que Sim. acontece? Daí eu já vivenciei isso, né, nas práticas colaborativas, onde eu utilizei constelação familiar, é que, uma vez percebido e trazido aquela consciência, a dinâmica que estava oculta no conflito, né? O conflito acaba. E Sim, a aí, possibilidade de e aí acabar é entra a proposta do enorme. direito, né? Que é Sim. promover a paz. E aí, Ah, mesmo é que perfeito. momentaneamente, né, Cláudio? Porque depois, claro, que outros conflitos vão surgir, faz parte da vida, né? Sim, sim. Mas aquele conflito, né? Aquele conflito, ele foi visto, né? E assim, o que estava por trás dele já foi visto. Então, assim, é como se aquela briga perdesse a finalidade. Então, por isso, muitas vezes, né, a constelação familiar utilizada no processo de mediação, no processo de conciliação, ou mesmo numa prática colaborativa como um divórcio, por exemplo, né, se você pode olhar para isso, para essa dinâmica antes, né, de peticionar o processo, né, é assim que fala, né, as coisas não precisam, né, entrar no litígio, Não, né, não tem Cláudia? necessidade, não. Assim, é o que a gente fala, né? Cada um também, como o direito sistêmico pode olhar, né? Justamente baseado naqueles 3 pressupostos do pensamento sistêmico, a gente também tem que respeitar a autonomia existencial do ser, daquele cliente. Então, se para Totalmente. ele então, assim, só um adendo, né? O que você falou, tá perfeito tudo, mas assim, eu vejo também que às vezes tem clientes que eles precisam da briga. E que o processo judicial, né, na dinâmica oculta, e que o processo judicial, muitas vezes, é o que vai linkar aquelas pessoas. Então, se eles acabarem com o processo judicial, eles ficam sem esse contato. E aí existe uma resistência. Até que eles se conscientizem disso, né? E pode ser que eles escolham que eles não estão prontos para isso também, né? Eu já atendi casal, já fiz mediação de um casal que a gente estava quase terminando, isso é muito comum na mediação, né? E estava lá naquele finalzinho, era a última de uma pauta de 15, mais ou menos, no último item da pauta, brigaram, volta tudo. E aí eles me procuraram depois de um ano, falando, poxa, Cláudia, agora que caiu a ficha e tal. Então, quer dizer, é o tempo interno também, subjetivo de cada um, né? Como cada Uhum. um também pode lidar. Isso também deve ser respeitado. Então, às vezes, o processo judicial, ele é necessário para aqueles clientes, né? Mas e isso é a beleza do direito sistêmico também, junto com o sistema multiportas, né? Junto com os MASCs,
que é justamente a gente possibilitar e dar essa ampla, como a gente fala também no pensamento sistêmico, né? Várias possibilidades, infinitas possibilidades, Aham. para que aquele cliente, aquele jurisdicionado, para que ele possa ver, ele decidir o que é melhor, né? A gente está ali oferecendo, e ele vê o que ele pode, o que ele dá conta, o que ele quer, né? Então, isso é bacana de falar também. Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta, mas antes de fazer uma pergunta, vou pegar um gancho seu para falar assim que o direito sistêmico ele respeita as ordens, né, do Bert Hellinger, as ordens do amor, né, porque o pressuposto é de que nas relações o amor precisa de fluir. Então, o entendimento que se, assim como existem as leis para que tudo possa funcionar, né, na vida e nas relações também existem leis que para o amor poder fluir, elas também precisam ser respeitadas. E Colocar em ordem. uma delas é a hierarquia, né? Ou seja, a precedência. Então, quando a gente entende que quem chega para ajudar uma família, um casal, né, chega por último, né, nesse sistema, é preciso reconhecer esse lugar e ter essa humildade que você falou, né? Uhum. De perceber que ele é o último. Então, isso de delegar, né, para os clientes, né, para os autores, né, o protagonismo né, das suas A decisões, da sua solução vida, né? uhum. Então, isso Gerenciamento daquele conflito, né? Eu gosto de falar de gerenciamento, não solução, né? Ele vai administrar aquele conflito. Isso é perfeito, porque se a gente entende que são adultos que chegaram a esse, né, a esse processo, né, e estão vivendo isso, então eles são capazes de lidar com isso, né? E uma percepção, muitas vezes, desse ser capaz é se eles estão ainda muito na criança deles, né? E para isso, por isso, muitas vezes o sistema judiciário também serve como um pai que precisa de interditar, né? Que precisa de mandar, que precisa de Intervir, né? dizer, intervir, né? Então, isso também é uma grande percepção e um trabalho também muito bacana que pode ser feito também dentro desse contexto, né? Que esses autores, eles não só tenham legitimidade, mas eles tenham também maturidade, né? Entendimento do que eles estão vivendo e do que eles vão ter que assumir, né? Com esse processo, né, Cláudia? Maravilhoso. É isso mesmo. E todas essas abordagens, essas técnicas, elas ajudam, servem para isso mesmo, né? Que a gente chama, às vezes, de mediação de empoderamento. Vai empoderá-los para que eles percebam que eles podem dar conta, sim. Eles criaram um conflito, então eles podem descriar, por assim dizer, né? Mas é isso, eu quero aproveitar também que você falou, porque você está levando esse raciocínio, uma coisa puxando a outra, né? Você está levando esse raciocínio para o sistema menor onde a gente atua como profissional da ajuda, né? A gente se insere por último no sistema do cliente. E aí eu quero levar esse entendimento agora das ordens do amor, das leis sistêmicas ou dos princípios sistêmicos, né? Que são pertencimento à hierarquia por ordem de chegada dentro do sistema familiar e o dar e o tomar ou dar e receber, para um sistema maior, o entendimento do sistema em relação ao Estado. Por quê? O direito sistêmico ele também está de acordo com isso. Se a gente entender que quando a formação do Estado moderno, como eu havia falado no começo, né, o Estado pegou e falou, não, deixa que disso aqui eu cuido, e exclui os sujeitos do conflito, né, ele já está ferindo a ordem aí do pertencimento. E está ferindo a ordem também da hierarquia, porque quem chegou primeiro no conflito... Já deu ruim, né? Já deu ruim, exatamente. Já deu ruim. Quem chegou primeiro no conflito foram aqueles que os criaram, né? E aí o Estado vai falar, não deixe que eu cuido. Então já está ferindo. E muitas vezes, e essa ideia da justiça restaurativa sistêmica, que é outra paixão minha, adoro, é justamente... Eu também, viu? Quero deixar registrado. Que é, assim, justamente poder aí na terceira ordem sistêmica, né, que é do dar e tomar, que é sair do Estado punitivista para pensar numa compensação pelo dano causado, né, com o ato delituoso,
é causar procurar, e quem vai decidir são os próprios autores daquele conflito, né, daquele crime, do ato infracional. Eles vão poder decidir o que é melhor para eles. Então, sai dessa questão punitivista. Muitas vezes o Estado ele vai impor uma pena que vai agravar ainda mais o problema, né? Como a gente sabe perfeitamente. A vítima, ela mal é ouvida no direito tradicional, vamos dizer, né? E num crime, muitas vezes, a reparação deve ser dada a ela, né? E ela não é ouvida, né? Exato. Ela não recebe reparação. Assim, eu sei que vai ser melhor para você, né? Ela não recebe reparação nenhuma, né, via de regra, e ela mal é ouvida. No mais das vezes, ela é ouvida como uma mera testemunha, e olhe lá, né? Ninguém sabe o que a vítima quer. Então, a justiça restaurativa, ela está também completamente em consonância com as leis sistêmicas e todas essas MASCs. Por isso que, no meu entendimento, o direito sistêmico é como se ele abraçasse esse sistema multiportas, né? E todos eles, a constelação, a mediação, a justiça restaurativa, né, as práticas colaborativas, todos eles estão amparados, estão, né, baseados nessa ciência do pensamento sistêmico. Porque o direito, tradicionalmente, né, ele tinha como base científica o pensamento mecanicista. Né? Então, a gente ainda atua muito nesse pensamento mecanicista, mas está acontecendo essa mudança, né? E muitas pessoas já fazem isso até intuitivamente, que é assim mesmo, né? Mas a gente vê até um esforço muito grande do próprio processo judicial já está querendo incluir ideias do pensamento sistêmico, quando, por exemplo, ele permite que os advogados entrem em acordo como que vai ser feita a produção das provas. Antigamente era impossível fazer isso, né? A lei que determinava como é que tinha que ser feito, acabou. Era um procedimento ditado ali pela lei. Ninguém podia dispor o contrário, né? Então, agora já tem essa flexibilidade. Na área de direito de família, como a constelação familiar é mais vocacionada, obviamente, né? Mas aí também já quero abrir um parênteses para dizer que a constelação ela se aplica em qualquer área do direito. Então, isso era uma pergunta que tinha aqui da Olivia, então já está respondendo já, tá vendo, Olivia? Olha, né? Se aplica a todas as causas jurídicas, ela quer saber. Porque assim, a gente está falando de relações, então qualquer relação de conflito pode ter o benefício da constelação. Eu tenho notícia de casos, inclusive, da Justiça Federal, envolvendo Caixa Econômica Federal, né? Casos na área civil, de superendividamento, ato infracional, já tive uma experiência belíssima, eu mesma, com um trabalho voluntário lá no Degase. Então, assim, é muito amplo, o que a criatividade permitir dá para aplicar, né? Mas aí, voltando, né? Então, a gente vê o direito sistêmico, então, com esse esforço, né, de trazer um pensamento sistêmico para dentro do direito. Então, como eu vejo hoje, é como se a gente estivesse em paralelo, né? Assim, começa um processo judicial, mas aí ele abre, de repente, uma bifurcação, talvez, a imagem que vem, né? Com várias estradinhas assim na frente, que são o sistema multiportas, né? E aí, num determinado momento do processo, a gente fala, você entrou com o processo, mas agora você vai ter que tentar uma mediação. E aí abre-se a possibilidade de fazer uma audiência de mediação. Isso em todas as outras áreas do direito. E no direito de família é obrigatório. Né? O artigo 694 do CPC, o Código de Processo Civil, já diz isso. Então, você vê, é um esforço grande já, né, do legislador e da sociedade de criar essa cultura, né, de que a gente pode sair um pouco dessa coisa fechada do direito dentro do pensamento mecanicista. E, ufa! Você sabe, Cláudia, só para você tomar uma aguinha aí, você está falando, né, do JR, que eu sei que você, assim como eu, né, é apaixonada pela justiça restaurativa, e sempre interessante, né, desde pequena, que a gente, aqui no Brasil, né, que é o referencial que eu tenho, a gente liga a televisão e a gente escuta algo triste, né, sobre alguém que morreu, e as pessoas vão a imagem, né, a televisão, dizer eu quero justiça, né? E eu sempre pensei sobre isso, até conhecer a justiça restaurativa, e por isso me encantei tanto, porque assim eu ficava pensando assim, qual é a justiça que essas pessoas querem, né? Se
alguém me fez mal, a justiça que eu quero é fazer mal para essa pessoa, para outra pessoa também. E o que eu posso observar também dentro da minha prática, né, e da minha observação também na vida, e de todos os acompanhamentos que eu faço ao longo dos meus 30 anos de clínica, é que isso, na verdade, não traz a paz, né? Isso não recupera nada do que a pessoa perdeu com aquilo. E eu percebo até muitas vezes que é um mal, né? É um mal que se acirra, né? Sim. Se propaga. E parece que a gente nunca consegue terminar com isso, né? Então eu sei que isso não é só uma proposta. O JR é porque ele já tem todo esse mecanismo, esse olhar para isso mesmo, né? Mas eu vejo que o direito sistêmico também está totalmente imbuído, né? Desse mesmo olhar, né, Sim. Cláudia? Que O é que que me eu vejo que é a proposta natural e primordial do direito, né? Que Sim, é a paz, né? Que é promover a exato. paz. Exatamente. Ele disse que ele faria isso, né? Foi isso que ele prometeu pra gente. Pois é. Mas então, isso me ocorreu também, Marisa, que a constelação ainda tem uma outra beleza. Que a gente sabe que quando a gente faz uma constelação, a gente pode, por assim dizer, ela pode provocar um efeito tanto em gerações passadas quanto futuras. E quando a gente trabalha no sistema de justiça, a gente vê perfeitamente a questão dos padrões da violência dentro das famílias, né? Onde Uhum, aconteceu o crime, onde aconteceu um ato infracional. Né? O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, atendendo um adolescente, a gente vê históricos assim dos pais, dos avós, dos bisavós, e agora essa violência veio descendo e chegou até aquele adolescente, né? Que também está envolvido num ato infracional, num crime, né? Para quem não é da área, assim, é praticamente a mesma coisa. E aí, o que a gente vê? Que se, podendo ter esse olhar da constelação, isso pode ser modificado. Então, os filhos desse adolescente já podem não ter que passar pela mesma coisa, né? Talvez não precisem mais. Aquele padrão familiar se rompe, né? E aquele sistema fica ali. Porque a gente está falando de algo que a gente vê nos campos morfogenéticos da família. São informações, né, que ficam ali produzindo uhum, efeito. Né? Então, além daquele próprio adolescente não precisar reiterar no crime, no ato infracional, né? Mas também as gerações seguintes, os filhos, os netos daquela família, talvez também já fiquem livres, né? Por assim dizer. Então, assim, o benefício não tem nem como a gente medir. é É algo que não verdade. dá. Você está falando, eu tô aqui, né? Tô viajando, assim. Não tem mesmo, Cláudia. Pois é. Então é um benefício assim maravilhoso. E que por isso que eu falo que a constelação, ela não é um método em si. Pelo menos não é assim que eu entendo. Talvez outras pessoas discordem e eu vou adorar poder conversar sobre isso, que é sempre bom, né? Um debate saudável, respeitoso. Mas assim, por que não é um método? Por conta disso, a gente não tem como auferir um efeito desse. Que muitas vezes só vai produzir um efeito, a gente sabe, às vezes meses, às vezes até anos depois. A gente não começa uma constelação também visando determinado resultado, porque justamente a gente está trabalhando com um campo fenomenológico que a gente entra sem intenção. A gente não sabe o Uhum, que vai sair dali, né? A gente também não tem um começo, um meio e um fim. Como, por exemplo, na mediação, a gente começa uma mediação, tem um termo inicial, e ainda que o procedimento seja lindo, maravilhoso, flexível, né? Eu sou super fã também, muito flexível, mas ainda assim, a gente tem um procedimento a observar, né? Tem uma gestão do procedimento que o mediador tem que fazer, e ele termina e tem um termo final, que pode ser com consenso, com acordo, também pode não ser, e tudo bem. Então, veja, ele tem um passo a passo, tem um método, né? Constelação não é assim. O método da constelação é não ter método, né? Então, assim, para uhum, mim, ela não poderia estar inserida como um método de alternativo adequado de solução de conflitos, sabe? Para mim, ela tem que ficar muito solta como um grande apoio para todos esses métodos. Para a justiça restaurativa, para a mediação, para a conciliação, para o processo judicial, né? E apoiando justamente a olhar para essas questões transgeracionais, que é onde a constelação é muito vocacionada também, né? Para olhar essas questões que provocam muitas vezes os padrões familiares. Então, isso que eu acho que é um ganho muito grande.
né, Marisa? Você que... Então, você trouxe essa questão das histórias, né, que se repetem. Então, assim, para situar um pouquinho as pessoas que estão nos escutando, né, eu vejo, assim, que de uma forma leiga, todo mundo sabe, né, que nós repetimos histórias, né? Mas por que que nós repetimos histórias, né? O que que acontece, né, que a gente repete histórias? Ontem eu estava escutando uma palestra do Bonder falando do filme dele, né, a Alma Imoral, que é maravilhoso, né? E aí, e todas as pessoas que eu gosto muito e escuto, né, eu vejo falar da exclusão, né, como uma dor profunda, né, a exclusão. Então, o Bert Hellinger também viu isso, né? Que a exclusão também traz uma dor profunda para todo o sistema, e com isso, né, as pessoas, aquele sistema, ele sofre um emaranhamento. O que que é isso, né? Traduzindo, é como se fosse já que a gente está falando de formas leigas, né, da gente pensar, da gente estar olhando para isso, né, para o direito sistêmico, são os nós, né, que a gente fala assim, né, vamos desatar os nós, né, Aham, algumas religiões têm até esse nome, né, assim, desatar os nós, verdade. cura, como é que fala? Cura ancestral, né? Então, por quê? Eu tenho uma Porque amiga em Búzios, tem uma igreja da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, exatamente, tem mesmo. Então, a gente sabe que isso realmente existe. O que o Bert Hellinger observou, né, ao longo dos 94 anos dele, né, quase completos, é que as exclusões trazem emaranhamentos. E muito do que a gente vê, principalmente nas varas de família, e eu acho que em tudo, né, de uma forma geral, mas também muito no crime, né, Sim. Cláudia, são muitos emaranhamentos. Porque a gente percebe que a nossa sociedade é muito treinada ao julgamento. E o julgamento, como se propõe, né, o direito convencional, não que eu esteja falando mal do direito convencional, a gente sabe da importância Perfeito. e que tudo o direito, inclusive sistêmico, ele pôde existir através, né, do direito Exatamente. convencional, mas que esse julgamento, né, ele exclui, né? Então, toda vez que nós excluímos alguém por amor, né, repete a história. Então, a gente vai ver aí nas ruas, né, pessoas que não escolheram, porque nem todos nós somos tão livres assim para escolher o que a gente quer. Se a gente está Uhum. emaranhado com as nossas histórias, isso tem muita força, porque existe muita lealdade entre as famílias, mesmo que a gente desconheça, né? É, a gente age em lealdade ao nosso sistema. Então, ninguém deliberadamente escolhe ser um assassino, ninguém escolhe ser um bandido, um assaltante, né? Oba, É, eu vou crescer e você é o você. estuprador. Não, Ê! é claro, exatamente o estuprador, né? O serial killer, né? É, Mas isso, né? Tem muitos fatores atrás disso, obviamente, né? Mas o entendimento disso não é, que eu acho que é uma coisa também importante saber, que esse pensamento não é dizer assim, então tudo está justificado, tudo, entendeu? Não isso, tem, não vamos tem passar a mão punição, na não cabeça, tem né, para passar punição para pano. nada, a gente passa a mão na Não cabeça de é todo isso. mundo, tá tudo certo, né, Cláudia? Eu acho que isso Não, também é uma coisa muito importante da gente poder sinalizar. Eu acho é, que as pessoas precisam assumir as consequências, sim, dos seus atos, né? perfeito. Mas nós precisamos compreender o que está por trás das nossas dinâmicas, do que a gente faz. E isso Exato. é muito importante, porque Isso, é é criar o direito que humaniza, né, consciência. Cláudia? É o direito que humaniza, Exato. porque são Criar seres consciência. humanos. Por que eu estou fazendo isso? Né? O que me Uhum, levou a praticar esse crime? E essa consciência é que pode justamente proporcionar uma escolha diferente. É a consciência, né? Aí eu posso escolher fazer igual, até continuar praticando os crimes, ou fazer diferente, né? Então, isso que sim. é muito bonito também. São vários aspectos, né? São vários aspectos muito bacanas.
Então, mas o que se percebe, né, é que depois que você pode perceber, tá? Não significa que, agora eu sei, então agora eu vou conseguir fazer diferente. Não, não é só assim, né? As constelações, elas podem ser incipientes, né, se as pessoas realmente não forem trabalhadas para aquilo, mas com certeza é um grande passo quando eu começo a compreender, né? O que que me leva para aquele comportamento, o que que me leva para aquela atitude, É, né? Então exatamente. Eu pode costumo ser que a partir daí eu esteja prontinho para dar um outro passo diferente, Eu né? costumo usar a brincadeira com meus clientes, fala assim, você se matricula na academia e não vai, você emagrece? Não, né? Você vai fazer uma constelação, Podia, né? Bem que podia. nem imagina. Você vai fazer uma constelação e fica lá também achando que vai acontecer um milagre, né? Também não Uhum. adianta. É por Olha, aí. a Olivia está aqui dizendo, é lindo demais, muito apaixonada a cada dia, né? Tô vendo aqui que a Lu entrou também, tá o Pedro, a Legal. Ana, o pessoal aqui, a Verinha, a Fernanda. É muito Obrigada, bacana. gente, né? Muito Muito bom, legal. obrigada. Sejam bem-vindos, privilegiando aí. Aham, Mas é isso, minha querida. O que você tocou, eu também sempre gosto de ressaltar, de pontuar, porque a justiça tradicional, a gente está chamando, né, direito tradicional, justiça tradicional, só para fazer essa diferença mesmo, uhum, ela tem a sua função, é super importante, mega importante, né? E às vezes a gente tem que se valer dela mesmo. Por quê? Porque é, é o Estado que tem o poder coercitivo. Né? Então, eu tenho um cliente que está passando uma necessidade, está na iminência de uma violência, eu preciso de uma medida protetiva, urgente. E é só o Estado uhum, que pode fazer isso. sim. Então, o direito tradicional ele vai continuar tendo seu valor. Não fiquem aquelas pessoas mais tradicionais, às vezes eu vejo alguns juízes meio desconfiados, assim, puxa, mas o mediador vai tirar meu trabalho. Eu acho que tem trabalho para todo mundo, Não tem né? perigo, né, Cláudia? Não tem perigo nenhum, muito pelo contrário, até porque a gente está vendo também um avanço da tecnologia nessa área, né? Inteligência artificial. Eu, particularmente, acho ótimo. O trabalho massivo, né? De ficar fazendo aquelas coisas que a máquina pode fazer repetitivamente, né? Isso aí eu acho ótimo que a máquina possa fazer mesmo. Mas vai ter algo que a máquina nunca vai conseguir substituir, que é justamente Uhum, esse atendimento humanizado, que o direito sistêmico pode proporcionar, né? Então a máquina não vai substituir isso. Então, para esses profissionais que estão antenados já com essas mudanças, é fundamental que procure saber, né, como que é uma mediação, como que são esses métodos autocompositivos, né? Como que são processos não adversariais, né? Justamente sai daquela coisa do ganha-ganha, não, se um ganha, o outro tem que perder, né? Falei o contrário, desculpa. Né? Então, vai para o ganha-ganha, todos podem ganhar no processo de mediação, podem, né? Então, uhum. assim, é uma mudança cultural muito grande, né? Que traz muitos benefícios para os clientes, para os jurisdicionados e para nós, profissionais da ajuda. Muitas profissionais adoecendo, né, Marisa? Sim, Porque isso é uma coisa muito importante, Cláudia. o direito sistêmico também olha para isso com as ordens da ajuda. A gente fala que o Bert Hellinger trabalha como se fosse uma trilogia, né? Então, são as ordens do amor ou princípios sistêmicos que olham para as relações, como elas funcionam de uma forma mais adequada, né? Para trazer equilíbrio para o sistema. O outro tripé são as ordens da ajuda, justamente para os profissionais da ajuda, né? E as ordens do êxito, as ordens, né, que falam das profissões, do sucesso, né, do Uhum, dinheiro, da prosperidade. Então, as ordens do sucesso. Então, nessa trilogia, a gente tem um ganho, né, absurdo quando aplica essa filosofia hellingeriana, né, porque isso traz saúde para todos, paz, né, uma paz mais duradoura, mais efetiva, uhum. mais consistente, né? E, ó, Ô, Cláudia, quer só, falar só, essa, comigo? só essa percepção, né, de que, assim, essa compreensão, que acho que é bom também ficar claro, que é isso, né, o direito sistêmico, antes de qualquer coisa, é um olhar, é uma postura, né, diante do conflito, diante do ser humano, né, é, é uma maior humanização, porque Exato. isso é muito importante, né, do conflito.
né? E que se trata não do melhor e do pior, quem é o melhor, quem é o pior na história. Gente, nós estamos a serviço uns dos outros, não existe isso, né? Então, humanizar, né, é algo que apazigua, né? Assim, você tem o seu lado, eu tenho o meu lado, né? E nós vamos olhar para esses dois lados, né? E vamos ver, claro que, né, para se chegar a um consenso, né, tem que ceder um pouco de um lado e do outro, mas quando os dois são reconhecidos, as partes, né, são reconhecidas, né, isso já traz uma outra configuração, né, um outro encaminhar para isso, né? Mas, acima de tudo, a gente perceber que todo mundo, um processo litigioso, né? Ele pode adoecer todo mundo, não só as Uhum. partes, mas todo mundo que entrou na história. E aí a atenção que eu vejo muito importante dentro do direito sistêmico, e seguindo as leis do Bert Hellinger, é a gente perceber que, respeitando essa hierarquia, o profissional de ajuda entra por último. Uhum. Então, ele, por entrar por último, a postura humilde faz o quê? Que a gente não tome aquele problema para a gente, né? Porque se a gente começar a tomar todos os problemas de todos os processos, já pensou? Ninguém sai do chão, né? É muito pesado, exatamente. Né? Não dá para sair do Mas, chão. É. então, não tome, né? E respeite, né, as histórias e o outro também, a todos, né? Exato. Isso, o Então, que que isso ver promove para o profissional de ajuda, né, Cláudia? Essa humildade. qualidade de vida, né? Qualidade de vida, gente. E aí a percepção, e isso eu percebo muito, né? Que os atores do direito, muitas vezes, estão muito adoecidos, extremamente Exato. ansiosos, né? São vários tipos de doença, é pressão alta, é muita coisa, né? Que Uhum. se não ficar atento de que forma ele se emaranha dentro das histórias, dos processos, as pessoas Salvador, né? adoecem mesmo, É. né? Então, Exato. Cláudio, com Então, isso eu quero esse, aproveitar o gancho e te dizer assim, o que que, assim, você como sistêmica advogada, se brincando, né? Advogada sistêmica, o que que você faz de diferente de um outro advogado, né? Quando alguém te procura, como você inicia um processo, como é isso? Conta legal pra gente. falar. Vou contar. Mas eu queria só ressaltar que eu acho também muito importante uma preocupação dos advogados com a questão financeira. Porque aí, quando a gente fala que o conflito vai ser resolvido, muitos advogados falam assim, poxa, mas aí eu não vou ganhar. Até porque, quando não tem processo judicial, a gente perde uma das formas de remuneração, que são os honorários de sucumbência, que a gente ganha quando a gente ganha um processo judicial. A gente Isso aí, ficaria. que eu acho importante. Então, assim, a gente tem como fazer com o nosso cliente um contrato, então ele vai pagar para a gente, são os honorários contratuais por conta disso, né? O cliente paga para a gente, independentemente do resultado do processo. Estamos trabalhando, né? Vamos ser remunerados. O outro tipo de possibilidade de receber honorários é quando a gente ganha. Então, tem o que chamamos de honorários de êxito. Então, só ganha se ganhar a causa. E isso provoca um acirramento. É justamente aquela coisa, tem que ganhar de qualquer jeito. Percebe, Maria? E a terceira possibilidade é justamente a sucumbência, que é prevista em lei, que quando uma parte ganha, a outra parte que perdeu paga os honorários do advogado dessa parte que ganhou. É como se fosse assim, você não tinha que ter gasto contratando advogado, você tinha razão, né? Então, a outra parte que perdeu vai pagar. E aí, os advogados ficam preocupados com isso. Eles falam, não, então, como assim? Vai fazer acordo, eu não vou ganhar. Gente, o Estatuto da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, o Código de Ética e Disciplina, eles estabelecem que a cobrança dos honorários é absolutamente igual em relação aos honorários contratuais. Então, não é porque eu vou fazer acordo que eu vou ganhar menos do que um processo judicial. Primeiro ponto. Segundo ponto, ok, a gente não vai receber os honorários de sucumbência, mas e o ganho indireto que a gente vai ter? E a Isso que você está saúde, né, falando. Cláudia? Saúde, Saúde, eu não vou gastar com médico, com remédio, com tratamento. psicólogo. O psicólogo tem que gastar sempre, né? Cláudia, não vem Não é não. gasto, é investimento. Mas assim, né, são ganhos indiretos, que Sim. isso tem que ser contabilizado.
E aí, não, e ganhos que são tudo, né, Cláudia? Tudo. E, além do mais, com o acordo, com a possibilidade de resolver consensualmente e extrajudicialmente, ou seja, sem nem ter que entrar com ação, judicializar o caso, né? A gente ainda recebe mais rápido, muito mais rápido. Né? Há causas que demoram o quê? 5, 7, 10, 20 anos. Não sei nem se eu vou estar viva amanhã, que dirá 20 anos, né? Então, eu acho Então, importante também desvincular essa coisa de que a gente não está privilegiando dinheiro. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Dinheiro né, é importante, nada, mas muito que importante. É, que o dinheiro é importante, né? A gente sim, precisa disso para viver, né? Então, sim, isso faz parte das ordens do êxito do Bert Hellinger, sim. né? E Se ganhar engana bem, quem acha, inclusive. é, né? Se engana quem Sim. acha que espiritualidade e tal não liga para dinheiro. Isso aí tá por fora, né? Então, aí agora indo para a pergunta que você me fez, como é que é no atendimento? Bom, quando eu sou procurada como advogada, o cliente chega e ele tem uma questão jurídica, como a gente falou, é um problema jurídico, né? Então, no primeiro momento, eu ali vou procurar entregar o que o cliente necessita. E, paralelamente, eu ofereço para ele as possibilidades de ele olhar para o conflito também socioafetivo, como a gente estava falando, que aí entram todas as técnicas, todas as abordagens que a gente vai aprendendo. Então, muitos recursos de programação neurolinguística, às vezes só no atendimento, só na fala do cliente, a gente percebe questões estruturais importantes, né? Faz alguns exercícios, algumas falas que a gente chama assim de readequação do sistema, faz, às vezes, visualização, mentalização, às vezes alguns exercícios mesmo com objetos. Enfim, é uma gama enorme de possibilidades que podem ajudar o cliente nesse atendimento. Perguntas, posso esquecer das perguntas, muitas perguntas, né? E tudo isso a gente usa justamente para proporcionar uma ampliação de consciência para esse cliente, para que ele possa, de repente, sair. Na verdade, é como se ele chegasse no escritório, ele estivesse olhando para o conflito só de um ângulo. Então, a gente faz um convite para que ele possa passear, né, e poder olhar para aquele conflito por diversos ângulos. E aí a gente utiliza muitos recursos, muitas possibilidades. Às vezes, uma constelação mesmo, às vezes eu já não me sinto tão assim, não vejo que já seria adequado constelar, eu sendo advogada e também consteladora, então eu peço para outro colega fazer a constelação, e aí depois o cliente volta, né? Isso varia um pouco, mas a gente está experimentando, né? E está vendo como é que isso funciona. Mas via de regra é assim, então tem um atendimento jurídico, em que eu sou advogada, vou prestar o atendimento e vou auxiliar o cliente no que ele precisa daquele conflito jurídico, e também vou proporcionar para ele, se ele quiser, se puder, né, algo que o possibilite olhar para o conflito socioafetivo. É basicamente isso, né? Então, é, é uma possibilidade enorme, grande, da gente conseguir resolver ali no escritório mesmo, né? Claro, convida a outra parte e assim vai, mas não ter que judicializar. Então, a gente depois faz um termo, se for necessário, dependendo, né, até de uma imposição legal, a gente leva para homologação do judiciário, mas, assim, gastos, inclusive os gastos emocionais, infinitamente menores, né, isso sem dúvida nenhuma. E isso Então, me dá um prazer enorme de você ver ali o cliente. Por quê, Marisa? É algo que eu gosto muito de falar também. Dá tempo de falar? pode ir. Que o que aquece meu coração, porque esse tipo de atendimento, ele não é só. é, Porque assim, a gente tem que deixar claro também que a gente não está fazendo terapia com o cliente, né? Aham. A gente faz um recorte, a gente lida, vai tratar do É foco do uma outra conflito. abordagem, né? É um outro caminho, né, Cláudia? Eu não vou querer saber da criança ferida, quer dizer, não com foco, né? Assim, não tem ali Um nem cunho poderia. terapêutico, né? Aham. Não tem, Mas o que a gente vê que esse tipo de atendimento faz? Como a gente está falando de ampliação de consciência, é claro que tem efeitos terapêuticos. Aham. E o outro efeito também que eu destaco, que é muito próprio da mediação, é um efeito pedagógico, muito importante. Isso que eu acho muito legal, porque muitas vezes o cliente, ele foi ali, passou por aquele procedimento, aquele processo, aí daqui a pouco ele tem um outro conflito, ele já volta para você com uma outra postura, É verdade, eu já vi isso né? acontecer, né?
ele já chega assim, já com o entendimento, não, doutora, mas agora então a gente tem que ver de um outro jeito, né? E tal. Então ele já está sendo educado a trabalhar as próprias questões, a reaprender a se comunicar, né? Especialmente de uma forma não violenta, que é o que a gente trabalha muito também, a comunicação não violenta, CNV. Então, isso, para mim, também é um ganho muito grande, né? De contribuir justamente com esse movimento, com essa mudança de cultura. Né? Então, queria só acrescentar isso que eu acho que é importante para quem gosta de trabalhar na área, né? Eu também sou super suspeita, né? Mas assim, eu recomendo muito, né? E claro que vou defender isso, não só pelo Instituto, né? Acho que é a última das coisas, mas também por ser profissional de ajuda, né? E perceber e ter clareza de que o mundo bom é um mundo que contempla o maior número de pessoas, né, que Claro, possam ficar bem, que possam estar bem, né? claro. A paz Então, começa, como é que é essa frase? A o paz quê? começa onde todos podem estar onde quiserem, podem ser o que quiserem, não é isso? Mais ou menos isso? A ideia? Então, a paz começa onde, no amor ao próximo. Hoje mesmo eu fiz uma postagem, né, com a irmã Dulce, falando, acho que foi a irmã Dulce, falando exatamente isso, né? E é claro que isso também tem a ver com a dor e com a empatia que a gente tem que ter em relação ao outro, né? E principalmente para a gente perceber que numa família, por exemplo, né, num litígio entre um pai e uma mãe, para aquela criança ficar bem, né? Tanto a mãe quanto o pai precisam ser respeitados, né? Então, aquela criança, ela vai ficar bem se o pai e a mãe puderem, como pai e mãe, não como casal, né? Compreender que eles precisam juntos fazer algo bom para o filho, A gente sabe que né? isso é polêmico, né, Marisa? Muitas pessoas vão dizer, mas como pode? Aquele lá que nunca Sim, fez isso. A sim, gente sabe, Então, mas isso é gente, uma isso não é outra uma dimensão. compreensão fácil, não é? Pois é, Por pois isso, é. a gente, né, deixa também um convite para quem quiser conhecer mais o direito sistêmico, as constelações familiares, né? O olhar do Bert Hellinger para as relações. Gente, é muito lindo, é muito profundo, é muito revelador, né? E muito transformador, Exato. né? Muito transformador. Então, eu queria só para a gente ir começando a encerrar, Cláudia, né? Infelizmente o tempo, né? A gente tem vontade de ficar falando muito tempo, mas senão também fica cansativo para as pessoas que estão nos escutando. Verdade. E assim, então, para quem é o direito sistêmico, né? Para quem é que pode usar e atuar dentro do direito sistêmico? Qualquer profissional do que a gente chama de operadores do direito, né, que tiverem interesse. E o direito sistêmico serve para todos. O direito, a gente está falando de direito, está falando da vida, né? Cara, esse foi um ótimo gancho que ontem eu me deparei com uma postagem do próprio Tribunal de Justiça fazendo referência a uma citação do Pontes de Miranda. O Pontes de Miranda foi um dos maiores juristas que o Brasil já conheceu. E aí ele coloca assim, Marisa, olha que lindo. O direito serve à vida, é regramento da vida, é criado por ela e, de certo modo, a cria. Eu poderia pedir licença aqui para o querido Pontes de Miranda, né? De acrescentar a palavra sistêmico, né? Porque, assim, o direito sistêmico serve à vida. É regramento da vida, é criado por ela e, de certo modo, a cria. Então, porque isso serve a todos. A gente está falando da vida. Aham. Por isso que às vezes é tão difícil conceituar a constelação, é tão difícil definir direito, né? Cada um vai ter uma Direito visão sistêmico, né? sistêmico. Mas é isso, a gente está falando da vida, então serve para todos e serve a todos. Então, isso que eu também a que se propõe, né, Cláudia, a servir a vida, né? Está a serviço da saúde, está a Uhum, serviço da paz, está a serviço da vida, do uhum. amor que há em todos, do amor que há em tudo, né? E que promove esse bem-estar na vida, nas relações, né? No nosso corpo, né? Então, isso realmente é maravilhoso. Sim. Então, a gente pode finalizar,
né? Convidando a todos, então, que possam nos seguir, né? Na página do Instituto Crescer, ou no Instagram, né? Do Crescer, as nossas postagens lá, os cursos, as lives, e A sala que... do YouTube, Ah, tem sim! as aulas não, o grupo de estudo, né? Então, o Instituto Crescer também tem um canal no YouTube, né? Que está lá com o nosso grupo de estudo, com vários temas também que a gente tem trabalhado dentro das turmas de formação. Então, tem o canal no YouTube que é Instituto Crescer, vocês podem procurar grupo de estudo, e tem também as nossas lives também estão lá, né? E esse E, símbolozinho aqui, né? epa, peraí que eu também tenho. Um brinde, amiga. Ah, e o nosso lema, né, sempre é Saudade do barulhinho do tintim, né, minha filha? vem crescer com a Vem gente, crescer com a gente. vem crescer com a gente, né? Porque é isso, no nosso processo, né, de compreensão sobre tudo que acontece, né, na vida, nas nossas relações, e junto, a gente fazendo isso junto, é bem melhor, né? Compreendendo que nós, muitas vezes, não estamos errados, né? Nós estamos também a serviço da vida, também a serviço da vida do outro, também a É. serviço do planeta, né? E a serviço de muitas coisas. Ter essa compreensão é maravilhoso, né? Traz alívio, traz paz, traz saúde, né? E traz bem-estar na vida, né? Claudinha, minha querida, eu agradeço a todos, né, Obrigada por a vocês. esse momento de hoje. O direito é um grande pilar da nossa sociedade. Então, esse olhar, né, É. que essa proposta da gente ter menos julgamento, mais humanização, sem com isso excluir as consequências que cada um deve assumir pelos seus atos, né, é muito bom, é muito importante, né, para que a gente siga realmente num mundo onde a justiça realmente possa promover a paz, né, ser Arro. um promotor da paz, né? Então, minha querida, obrigada a todos que estão aí. Obrigada a você Verinha está dizendo, também. estou muito feliz por vocês, Bonitinha, por querida. nós que Beijo. estamos aprendendo a cada dia. Obrigada. Fernanda, Vamos junto. parabéns. Soninha, parabéns. Obrigada, gente, pelo apoio e a presença de vocês aqui hoje. Obrigada, minha querida amiga Cláudia. Tenho Obrigada a muito você orgulho de você. Sou muito também. feliz de Coisa estar junto com boa você nessa parceria, viu? também, amiga. Então, Obrigada. até a próxima. Boa noite para todos. Bom descanso. Tchau, tchau.